Boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Eu resolvi fazer algumas lives e hoje é a nossa primeira. Resolvi assim, meio que do nada, me deu vontade de vir aqui e cá estou. Seja bem-vindo. E eu queria uma coisa assim, tipo, descontraída, que eu vou tentar interagir com vocês. Eu não sei se eu vou enxergar as letras, mas a gente vai tentando e vai conversando. Se precisar, eu vou entrar pelo meu celular e trocar umas ideias, tá? Eh, eu resolvi vir conversar um pouco sobre macrofotografia, macro de um modo geral, se tiver algum dentista posso falar também sobre odonto, mas a ideia é falar um pouco mais do que tem por trás da fotografia, né? Fotografia não é só equipamento, fotografia não é, eh não é, a fotografia é muito mais técnica, é muito mais treino, tá, do que simplesmente achar que é equipamento. Então, não é equipamento que faz foto, né, a gente sempre bate nessa tecla, e sempre a gente tem pessoas ainda acreditando que é só o equipamento que faz. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, e também deixar bem claro que ninguém começa acertando, né. A gente precisa passar por um processo, a gente precisa treinar, a gente precisa aprender, entender o funcionamento da fotografia. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Rogério, você consegue aumentar a letra um pouco? Enfim, vamos lá. Primeiramente, eu não sou dentista, né, eu vim da fotografia, eu cresci na fotografia, minha mãe é fotógrafa e desde sempre eu acompanhei, e sempre gostei de macrofotografia. O primeiro contato, a primeira premiação que eu tive em fotografia foi com uma macrofotografia de uma de uma flor, de uma orquídea amarela. Eu tinha 13 anos de idade. Então, assim, eu sempre tive uma afinidade muito grande. E macrofotografia precisa de paciência, né, precisa de gostar até, assim, mas muito mais de técnica. A gente precisa entender, como focar, como enquadrar, como fazer os ajustes da câmera, para a gente conseguir extrair o resultado melhor, além de desenvolver o olhar. Então, falando de macro de um modo geral, sem ser especificamente de odontologia, a macrofotografia, ela exige uma visão bem direcionada para detalhe. E eu tenho essa visão. Eu sempre gostei de detalhe, eu sempre fui muito, eh, como fala? Direcionada para o detalhe em si, de ver uma foto com detalhe. Então a macro é boa porque a gente pode treinar em qualquer lugar. No canteiro da sua casa você pode treinar, no teclado do computador, em qualquer coisa. E em qualquer tipo de treino vai envolver todas as regulagens da câmera, o foco, os ajustes que a gente precisa fazer, tanto para captar a luz correta, quanto para captar o foco correto. Então, é bem interessante, ao mesmo tempo que é complexo e técnico, a facilidade que a gente tem de poder treinar. Qualquer objeto que a gente pegar em casa, a gente pode treinar macro. Então, eu sou fascinada com macro, eu sempre gostei. E a minha passagem, na fotografia, eu comecei na fotografia clínica em 1992, quando eu comecei a trabalhar no Hospital Araújo Jorge. Lá foi meu primeiro contato com a fotografia clínica em si, que era pura macrofotografia já. Só que eu tinha a prática, o conhecimento e o gosto pela macro, desde o meu início. Então, já foi uma identificação que eu tive e que eu, fazia sim, né. Então, assim, a macro comum, o que é a macro comum? A macro de qualquer coisa que a gente pode fotografar em casa, que a gente pode fazer uma flor, que a gente pode fazer um detalhe, que a gente pode fazer um objeto, qualquer, um objeto cirúrgico que seja também, ela pode ser mais ousada, mais livre na criatividade, na composição, na iluminação. Então é uma coisa um pouco mais livre.
E a gente aprender a treinar a macrofotografia com essa liberdade é muito bom, porque, como eu disse que ninguém começa acertando, a gente vai começar errando. E quando você começa errando com um objeto, com algo que não responde, que não fala, que não, né, que não demonstra um outro tipo de reação, é mais fácil você tentar entender e acertar e ter tranquilidade para ter segurança com o que tem que ser feito quando você estiver diante de uma pessoa, no caso de macrofotografia odontológica. Então, a gente ter essa liberdade de fotografar qualquer objeto ajuda muito a desenvolver essa segurança, né, de perder o medo de errar. A semana passada eu dei uma aula online de fotodontológica e o meu aluno falou justamente isso, que ele gostou muito de ter sido encorajado, de perder o medo de errar. E eu achei muito interessante, porque é uma coisa que eu falo tão natural, isso para mim é tão natural, que eu achei muito legal o retorno que ele me deu falando justamente sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas têm muito medo de errar, acham que não vai dar conta, que é muito difícil, e não existe nada que começa certo. Então, eu sempre recomendo, treina, macro é técnica, né? Então precisa fazer, começar a fazer para entender o processo, entender o que tem que ser regulado, entender o que tem que ser feito, para conseguir que o resultado venha. E na odonto já é algo bem mais técnico, né? Então, não tem uma coisa muito fechada, mas é meio que um padrão. Então, a partir do momento que você consegue estabelecer esse padrão e entender o funcionamento dele, a coisa flui. Mesmo que inicialmente pareça muito difícil, muito, como se diz, elaborado, acaba virando uma coisa natural. Então, o treino, o teste, mesmo que seja em casa com qualquer objeto, ele vai ser fundamental nessa aquisição da segurança e dessa tranquilidade, para quando você estiver diante de um outro elemento, que seja uma pessoa, que você consiga ter uma segurança e uma tranquilidade de fazer o que tem que ser feito, né? Então, uma coisa que é muito importante, e quando a gente faz macro livre, né, macro livre, eu falo de flor ou de qualquer objeto, a gente tem liberdade, muita liberdade de brincar com a luz, de usar uma luz mais dura, mais sombreada, que vai criar efeito de textura, de luz, de sombra, e isso é muito bom. Uma das últimas coisas que as pessoas aprendem a ver é luz. E quando você entende e aprende a visualizar a luz, você aprende a posicionar essa luz em qualquer situação, seja na boca, seja na flor, seja no objeto. Até para quem faz evento, você consegue fazer uma macro de uma decoração, de um docinho, de um detalhe da festa. Tudo isso vai envolver todos os recursos que têm que ser regulados, de foco, de luz, né, de ajuste de enquadramento. Então, tudo isso é treino. E é pegar a segurança e perder o medo de fazer o que tem que ser feito. Então, quando a gente fala de luz, e eu falo que uma das últimas coisas que as pessoas aprendem a ver é luz, e aprender a posicionar a luz é muito, muito importante. Eu sempre dou aula prática nos parques de Goiânia. E eu sempre vejo pessoas fotografando usando luz, vamos dizer, entre aspas, errada. Por que uma luz errada? Porque está dando mancha no rosto da pessoa, é uma luz que não está favorecendo, que está dando olheira, que não é uma luz que está bonita, mas as pessoas muitas vezes não sabem ver. Já tive vários alunos que me relataram que só viram a luz depois que eu mostrei. Então, é importante também essa troca, esse contato, para poder abrir o olhar. Sempre que eu faço uma avaliação, eu falo, gente, abre o coração, eu preciso falar para vocês aprenderem a ver, né? Aprender a ver o que que pode ser melhorado. Eu não estou aqui para criticar e nem detonar ninguém, eu estou aqui para abrir o olhar e possibilitar uma melhora aí dessa visão e desse enquadramento, ou da iluminação, ou do que quer que seja da parte técnica, né? Que tem como a gente ajudar mais e direcionar melhor.
Então, assim, quando a luz é posicionada errada, quando ela dá a sombra que não tinha que dar, quando ela tampou o que não tinha que dar, ou quando ela criou um efeito que não era o esperado, a foto falhou. E tanto em macrofotografia, como é muito próximo, muito detalhado, qualquer mínimo movimento que a gente faz com a câmera, muda foco, muda enquadramento muito, tudo muda muito, porque está tudo muito perto e o ângulo é muito pequeno. Na iluminação não é diferente. Então, quando a gente muda um pouquinho na iluminação, muda muito o efeito que ela está causando, né? A reflexão, a sombra, o brilho, tudo muda muito. Então, tanto em macro livre, quando eu falo macro livre, é flor, é docinho, é pezinho, mãozinha, todo tipo de detalhe que pode ser fotografado de perto. Se a iluminação não chegou onde tinha que chegar, se a iluminação não proporcionou a luz e sombra ou a iluminação homogênea como tinha que ser, ela falhou. E muitas vezes essa falha só é visualizada depois, né? Depois que já passou da hora. Então a gente precisa aprender a ver, desenvolver esse olhar. E isso também é treino, é técnica, né? A fotografia, ela é toda envolvida de técnica, de treino e desenvolver esse olhar para ver tanto a parte técnica de luz, de velocidade, abertura, ISO, todos esses ajustes que a fotografia precisa, ele vai dar muito mais segurança de você ousar e de você de conseguir mostrar o que você quer, fazer o que tem que ser feito. Então, em odontologia, então, é muito mais preciso, porque além de toda essa técnica fotográfica, você precisa mostrar o que você faz de melhor, que no caso é a, a textura do dente, o trabalho do dente em si, como estava, como ficou. Então, a macrofotografia, de um modo geral, ela é muito mais técnica do que um dom, do que uma, sabe, uma vocação, né? A gente tem várias coisas que precisam de vocação, mas muita coisa na fotografia é técnica, é treino, é entendimento, é domínio. Então, quando a gente começa a ter mais contato e fazer testes, como eu falei no começo, a partir do momento que você entende, para mim, assim, gente, a primeira coisa, a gente precisa entender o que que a gente tem nas mãos. O entendimento do equipamento, ele é fundamental, ele é essencial, porque não adianta eu ter um bom equipamento, caro e sofisticado, se eu não sei regular, se eu não sei mexer, se eu não sei entender o que que eu tenho que fazer com esse equipamento. Então, a partir do momento que eu consigo entender, eu já consigo ousar, eu já consigo trabalhar de uma forma mais leve e mais fácil. Agora, depois que a gente entende o que a gente tem na mão em termos de equipamento, aí a gente vai passar para uma outra etapa, que o treino em si, e em macrofotografia é muito específico, é muito perto. Então, esse treino do que está sendo feito de perto, ele é essencial, e pode ser treinado em qualquer situação, em qualquer lugar, tá? Eu vou responder 2 perguntas, tá? Uma pessoa me perguntou, como organizar o foco com mais nitidez. Essa organização do foco com mais nitidez, a gente precisa entender uma coisa. A nitidez, ela acontece por planos. Tudo que está no mesmo plano paralelo à minha objetiva vai estar nítido. Então, o que seria organizar um foco com mais nitidez? A nitidez é o que não está nem borrado, nem tremido, nem embaçado. Então, essa organização com mais nitidez, será que é mais profundidade de campo? Uma pergunta meio assim. Então, para a gente organizar a profundidade de campo, é técnica, é ajuste e domínio do equipamento. Para a gente melhorar, ter mais nitidez num ponto específico, a gente precisa escolher um ponto único e focar lá, no ponto principal de nitidez. Porque sempre, se tiver variação de planos, eu vou ter perda de profundidade de campo. Ou seja, eu vou ter perda de nitidez para frente e para trás do meu ponto em foco.
E isso é muito fácil de treinar, eu posso treinar isso até, com qualquer objeto, com flor, eu faço muito com dominó, com fruta, ou para quem é dentista, com modelo, de gesso que seja, e fazendo variações nas aberturas do diafragma, a gente vai ver a resposta dessa distribuição da nitidez, tá. Mas, então assim, como organizar o foco com mais nitidez, essa mais nitidez, será que é para frente e para trás? Se for, é ajuste na câmera. Então, a partir do momento que a gente entende a técnica, né, como que funciona essa distribuição da nitidez, como eu vou melhorar para frente e para trás, regulando a câmera de que forma? E eu tendo esse domínio, fazendo os testes, isso flui, isso vai ser muito mais fácil de ter os bons resultados que são necessários. E a outra pergunta foi: qual o ajuste perfeito para macro? O ajuste perfeito para macro, ele vai depender completamente do resultado que eu quero ter. Então, se eu quero uma foto de flor com um ponto único nítido, essa é uma regulagem, como é que fala? Perfeita para macro. Agora, se eu quero ter vários planos de nitidez, a regulagem é outra. E também está baseada na profundidade de campo, né? Nas regulagens que a gente vai fazer com a câmera, para ter mais nitidez para frente e para trás ou menos nitidez. Então, o certo ou o errado sempre vai depender do meu objetivo. É o que eu quero que vai ser o certo ou errado para eu conseguir ter o resultado que eu quero. É igual foto em movimento. Eu quero um movimento parado ou eu quero um movimento borrado? Isso também é técnica. Então, de acordo com o efeito que eu quero ter, eu vou regular tecnicamente o meu equipamento para eu conseguir extrair, esse resultado. Então, quando eu falo que é importante a gente entender o que que a gente tem em mãos em termos de equipamento, é justamente entender como funciona cada regulagem, como funciona cada letrinha daquela que está lá no nosso display, o que que ela significa, o que que ela vai interferir, como que eu vou regular, e o domínio do equipamento é fundamental. Eu recebo muitas pessoas que têm o equipamento há anos e não sabe usar, não sabe regular, não entende, e quando faz a primeira aula da câmera já fala: "Nossa, que maravilha, isso aqui agora para mim já está muito mais claro", né. Então pega o equipamento, dá uma treinada e tenta identificar os recursos que você tem, porque é fundamental entender e conseguir ajustar para conseguir ter o resultado esperado. Então, um dos erros, mais comuns que eu vejo é a pessoa tentar, muitas vezes os dentistas principalmente, tentarem fazer a foto artística antes de conseguir fazer o, entre aspas, "arroz com feijão". Então a gente precisa primeiro aprender o arroz com feijão para depois começar a usar, porque a foto artística, ela é uma liberdade de criatividade, mas ela é toda embasada na técnica, né, toda embasada nesse conteúdo que precisa estar bem solidificado, para depois a gente usar na iluminação, ou usar na posição da luz, que vai variar, o brilho, textura, fazer contraluz. Então, tudo isso vai fazer diferença lá na frente. Toda a solidificação desse treino, desse entendimento da macro, ela vai dar um resultado lá na frente. Então, quando a gente eu vejo muito esse erro dessa tentativa de ousar demais, mas sem conseguir dominar o arroz com feijão, né. Outro erro que é muito comum em macro, e não é só em odontologia, em macro geral, né, é o ponto de foco no lugar errado. Então, na semana passada mesmo eu estava dando uma aula, inclusive era de fotografia com celular. E aí a gente estava fotografando frutas. E um aluno me mostrou as fotos, só que assim, o ponto de foco, ele estava no lugar errado. Então tinha vários planos de elementos e o foco estava no último plano, estava lá atrás. Então todas as frutas que estavam na frente, elas estavam desconfortáveis, porque o ponto de foco estava no lugar errado, né. E ele tinha feito várias fotos e todas do mesmo jeito. Então o que que é legal? Fazer variação. É macro, tem que fazer variação de ponto de foco. A gente não pode fazer tudo igual no mesmo lugar, tudo repetido do mesmo jeito,
Porque senão, se tiver errado, vai errar em todas. Se tiver certo, é bom que vai acertar em todas, mas se tiver errado, vai errar em todas. Então, a variação do ponto de foco, ela é importante. Focar mais para frente, focar mais para trás. Toda vez que a gente vai fazer uma repetição de foto, é importante que faça variação, que seja do foco ou da regulagem, porque se eu ficar clicando 1000 vezes igual, eu vou fazer 1000 fotos iguais. Ou vão ser 1000 fotos certas ou 1000 erradas. Então, se está certa, não tem necessidade de ficar repetindo. E se está errada, eu estou repetindo uma coisa que está errada. Então, essa variação, quando a gente está, principalmente quando está aprendendo, né? Depois que a gente tem um pouco mais de domínio, essa repetição ela fica desnecessária. Eu não preciso ficar repetindo, 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 porque eu vou dominar, eu vou entender, eu vou fazer a regulagem e já vai dar certo. Então, eu sou do tipo, eu falo que eu sou meio econômica nos cliques. Eu sempre fui assim, eu nunca fui de fazer muitos cliques, aquela pessoa que faz 100 disparos para poder conseguir tirar 2, 3 fotos. Não, eu nunca fui assim. Mas isso é individual, é de cada pessoa. Mas de qualquer maneira, a gente precisa fazer variação. E aí, o que eu falei para esse meu aluno que estava fotografando, que pôs o ponto de foco no lugar errado? Faz variação, foca mais para frente, foca mais no meio, foca mais atrás. Escolhe uma fruta que está mais bonita, escolhe uma fruta mais interessante, que tem cor bonita, que está com a textura legal, e faz variação. E aí ele refez, e aí ele viu a diferença e o tanto que ficou muito mais bonito ter essa variação, né? Em vez de fazer tudo num ponto só e tudo num efeito só. Então, quando ele fez a variação, ele pôde escolher em que ponto que estava o ideal do foco. Quando a gente faz a foto livre, eu posso focar em pontos mais livres, mas mesmo assim, eu preciso escolher um ponto que seja interessante, importante, que seja confortável de ter a nitidez. Quando a gente está fotografando flor, por exemplo, se eu foco muito na pétala, dá um desconforto, porque lá no miolinho que tem o desenho, que tem o mais bonito da flor. Então, se eu focar aqui em cima, vai dar uma sensação que está desfocada, e isso não dá um efeito bom, né? Então, quando a gente foca lá dentro, é que vai dar um efeito mais legal. E aí é bom fazer variação, foca mais no fundo, foca mais para cima, faz mais variação, principalmente quando a gente tem muita variação de planos. Eu tenho muitos planos de nitidez. Quer dizer, quando eu tenho muitos planos variados na minha foto. Quando eu estou fotografando tudo num plano só, eu vou ter menos perda de profundidade de campo e fica mais fácil achar até o ponto de foco que é o ideal, né? Então, é isso aí. Sânia, um beijo. Não sei se você já saiu. Eu acho que eu respondi sua pergunta também, né? Obrigada por ter participado comigo. Então, outro erro bem comum, além do ponto de foco errado, a iluminação também, né? O uso do flash. Tem muita gente que tem muito medo de flash. O flash, ele é um grande amigo do fotógrafo. E as pessoas morrem de medo de flash em qualquer situação. Então, quando a gente está fotografando evento, área interna é essencial, né? Em macrofotografia odontológica, também é essencial que a gente tenha um bom flash, porque é a partir da iluminação que a gente vai conseguir distribuir melhor essa nitidez, porque ela vai interferir na nossa regulagem da câmera, tá? Permitindo uma abertura que vai proporcionar mais profundidade de campo. Então, quando o flash ele é usado de forma errada, a gente tem brilhos que atrapalham, um posicionamento de luz. Outro dia mesmo, foi essa semana, eu estava vendo, eu não me lembro mais o perfil de quem é, mas de um protético, e a textura da prótese estava linda, mas a iluminação estava posicionada errada. Então, não dava para ver nada de textura no dente. Então, isso é uma falha de iluminação. E é uma iluminação que, pelo reflexo, dá para ver que é uma iluminação boa, elaborada, mas que está mal posicionada, porque provavelmente a pessoa não está conseguindo ver o efeito que a luz está proporcionando. Ver aonde ela tem que ser posicionada para realçar a textura. Então, especialmente para quem é protético, é muito importante treinar esse olho para aprender a ver luz.
E ver a luz do flash é mais difícil, porque é uma luz que ela dispara só no momento. Então, quando eu faço com os meus alunos, eu coloco luz, como fala? Luz contínua. Porque na luz contínua, um pouquinho de variação que a gente faz, ela é a luz que a gente está vendo, é a luz que a gente está fotografando. Então, fica mais fácil de ver a textura variando, de ver a captação do que a luz está fazendo. Então, é um treino legal, posicionar a luz contínua e ir fotografando e vendo o efeito que essa luz está causando, para na hora de posicionar o flash, ficar mais fácil de entender, se eu estou posicionando aqui, essa luz vai refletir aqui, e em relação a onde eu estou, o efeito que ela vai dar, para não ter que fazer 1 milhão de testes toda vez que for fazer. Então, a partir do momento que a gente aprende a ver a luz, fica mais fácil de posicionar também. Até de usar a luz piloto do flash nesse direcionamento de luz e de sombra e de textura também. Então, esse é um outro problema que eu vejo comum, que é o flash estourando, né? Essa falha no ajuste do flash. Então, baseado nisso tudo, o problema da macrofotografia em si não é o equipamento, né? É o entendimento do equipamento, do funcionamento dele, a visualização da luz, o posicionamento correto da luz e principalmente o treino. A partir do momento que a gente entende essa fase toda, a gente consegue treinar e treinando, cada vez a gente vai ficar melhor. Então, ninguém nasce sabendo, ninguém começa dominando tudo, né? O domínio ele vem como um processo, como um recurso. E normalmente, eu mesma sou dessa, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade em curtir o processo. Eu acho o processo um pouco sofrido. E eu vejo que os meus alunos também. Então, as pessoas chegam e começam a ter contato, é uma linguagem completamente fora da rotina, fora do dia a dia das pessoas. E aí, acaba criando um pouco de desconforto, né, gera uma angústia, uma ansiedade, uma coisa assim, que às vezes as pessoas não sabem nem explicar. E começa a falar: "Nossa, mas antes parece que era mais fácil, agora está ficando um pouco mais difícil". E sim, por que que fica mais difícil? Porque a pessoa vai aprendendo, ela vai entendendo, vai ficando mais, um olhar mais apurado, mais exigente também. Então, isso faz parte do processo de aprendizado, né. Quando a gente não sabe, qualquer coisa é bom, mas quando a gente começa a ter contato com o que é bom, a gente quer cada vez melhor. E eu sempre brinco também, as pessoas que começam a fazer fotografia, que identificam, logo, logo eu brinco que o bichinho da fotografia picou. E aí quando o bichinho da fotografia pica, acabou. Aí não tem para ninguém. E aí é só curtir o resultado e treinar e curtir até os erros, porque é a partir dos erros que a gente vai crescer, né. Então é importante fazer, e ter esse treino e ter como fala, esse primeiro contato, mesmo que seja um pouco mais sofrido, né, é importante fazer, para poder conseguir passar dessa fase e chegar no efeito que a gente quer, no domínio que a gente precisa ter. Então, o que eu queria falar hoje era basicamente isso, assim, eu resolvi fazer algumas lives para a gente ir trocando ideias, a semana que vem eu vou fazer outra, então eu queria que vocês participassem lá na caixinha, bota pergunta, que eu vou respondendo na medida do possível, não sei se tem mais caixinha, porque eu não abri mais. E o principal de hoje é fazer com que as pessoas entendam que a fotografia é um processo, né, a gente precisa ir andando, subindo degrau por degrau, para fazer o domínio da iluminação. Mesmo que tenha alguém aqui na live que não seja de câmera fotográfica, que seja de celular, todo o processo é o mesmo, o entendimento da iluminação, o entendimento do ponto de foco, macrofotografia é tudo perto, então qualquer mínima variação pode dar erro, sim, principalmente no ponto de foco, porque está muito perto. Então, esse treino dessa visualização de luz é prática, tem que ir fazendo, mas para você conseguir praticar e ir fazendo, você precisa entender como que funciona, né, o processo fotográfico em si. Então, a ideia é justamente isso, é começar
a falar um pouco mais sobre fotografia. Eu vou tentar falar sobre macro, mas se alguém tiver outro tema que queira que eu aborde, me chama no direct, ou pode falar aqui agora que eu também posso abordar alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa que queira, né, trocar uma ideia. E, e a ideia é tirar da cabeça das pessoas que é equipamento que faz foto. Não é só o equipamento que faz foto, né? Um bom equipamento, ele vai te dar mais possibilidade, ele vai te dar mais flexibilidade, vai. Mas a gente consegue boas fotos também com equipamentos simples, dependendo do objetivo, até com celular é possível. Para odontologia, eu não recomendo celular. Eu acho o celular bem limitado, né? Mas para comida, para alguns outros, produtos, às vezes até pode funcionar, né. É claro que a qualidade da câmera ela é incomparável, tá, mas às vezes o celular pode atender, tudo vai depender do objetivo. Então, como eu falei, o certo ou errado na fotografia, ele sempre vai depender do objetivo. Qual é o objetivo? É só rede social? É principalmente rede social, eu preciso de uma foto melhor, trabalhar num outro tipo de mídia. Então, a rede social, ela não é tão exigente, mas se for para um site, se for para uma coisa mais elaborada, sim, a gente precisa de um equipamento melhor. E usar nossa, meu óculos está embaçando aqui. Usar macro para alimentos. Eu acho que é o Cristiano. Então, a macro para alimentos, com câmera ou com celular, né? O fundamental é um bom posicionamento de luz. Alimento, ele precisa ter textura, né? Um alimento sem textura, ele não, vamos dizer, saliva, ele não dá vontade de comer. E a textura a gente consegue com um bom posicionamento de luz, que normalmente depende, tudo depende do tema, tá? Normalmente, se você posiciona contra a luz, você vai ter um efeito melhor. Então, eu não gosto muito de luz natural, mas tem gente que trabalha bem com luz natural e vai depender do que o efeito que você quer e a luz que você pode ter. Então, eu sei que o Cristiano faz pães maravilhosos, e para fotografar os pães, o efeito do contraluz é um efeito que vai dar uma boa visualização da textura dos pães. Só que tem que iluminar a frente também, né, então pode ser usado um rebatedor ou um posicionamento de luz que não deixe tanta sombra na frente. Aí vai depender, o certo ou errado, como eu falei, ele depende muito do objetivo e do gosto da pessoa. Muitas vezes a pessoa fala: "Ah, eu quero uma foto linda disso daqui". Ok, o que que é uma foto linda para você? Uma foto linda é muito amplo, é muito relativo. Eh, a minha mãe e a minha irmã, e o meu irmão também, nós temos gostos diferentes. Especialmente eu e a minha mãe, o que é lindo para ela não é para mim. Então, eu sempre falo isso. Quando a gente fazia exposição, eu sempre pedia ajuda para ela, para me ajudar a selecionar foto para exposição. E toda vez ela selecionava uma foto que não era a que eu gostava. E eu acabava colocando na exposição uma foto com a opinião dela, porque ela falou, então eu achava que era melhor, porque, né, eu aceitava a opinião. Então, o melhor depende muito do objetivo, né, e do gosto. E aí depois com o tempo eu parei de pedir a opinião para eu colocar a foto que eu gostava, que eu queria, com a minha cara, porque a minha visão, o meu olhar, o meu estilo é muito diferente do dela, né, e é muito individual isso. Então, o que que eu sempre falo? Meus alunos sempre têm muita dificuldade em selecionar a foto. A parte da seleção da foto, até porque você vai postar, na rede social, ela tem que ter os critérios, assim, de qualidade, de bom foco, de uma boa iluminação. Atendeu isso, aí o certo ou errado vai depender do seu gosto, do seu objetivo, estando dentro da técnica correta. Então, voltando lá no pão ou no alimento, tá? A foto de alimento, ela precisa ter textura, ela precisa ter, realce do que ela é. Se ela tiver uma foto com uma luz natural fosca, fosca, né, sonsa, ela não vai ter brilho, ela não vai ter textura, ela não vai ter graça. Então, a iluminação correta é que vai dar, o desejo, despertar o desejo de comer. E quando a gente ilumina
corretamente, que seria no caso dos pães, tá, para o Cristiano, talvez um contraluz seria uma luz ideal, que para outra cena já pode não funcionar, tá. E o ponto de foco, eu sugiro que faça variação. Se você posiciona um alimento com muitos planos, ele vai dar muita perda de nitidez para frente e para trás do ponto em foco. Agora, se a gente coloca um objeto mais reto em relação à câmera, eu tenho menos variação de planos, eu tenho menos desfoque. Então, no caso do celular, toca onde você quer que fique nítido. Ali é o ponto principal. Não é com celular, é com câmera, a gente precisa escolher um ponto único de foco e direcionar ele exatamente onde a gente quer, porque ali vai ter a nitidez perfeita. Pode ser que desfoque para frente e para trás do nosso ponto em foco. Bom, alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, quer interagir comigo? Eu estou aberta aqui às perguntas para a gente finalizar. Vou tomar uma água por enquanto dá o delay ali das mensagens. O Pedro entrou no amém. Tem um, tem um delay grande, Pedro, agora que chegou seu coraçãozinho para mim. 20 segundos? O Rogério está me falando que são 20 segundos de delay. Vou esperar um pouquinho. E se ninguém tem dúvida, ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar. E na semana que vem, vai me acompanhando aí, que eu vou postar para a gente ir trocando ideia, tirando dúvidas. Podem me perguntar, que provavelmente toda terça eu vou fazer uma live. Se tiver funcionando legal e as pessoas estiverem interagindo, tirando dúvida, eu continuo. Mas hoje eu abri porque me deu muita vontade de vir aqui conversar um pouquinho, mesmo que seja com a câmera, para a gente começar a abrir esse canal para essa troca, tá bom? Boa noite, muito obrigada por ter participado comigo e me segue aí para a gente ir trocando ideias. Boa noite.